Uma moeda antiga de cobre estava recoberta com uma camada de óxido de cobre 2. Para restaurar seu brilho original, a moeda foi aquecida ao mesmo tempo em que se passou sobre ela gás hidrogênio. Nesse processo, formou-se vapor de água e ocorreu a redução completa do cátion metálico. As massas da moeda antes e depois do processo descrito eram respectivamente 0,795 gramas e 0,779 gramas. Assim sendo, a porcentagem em massa do óxido de cobre 2 presente na moeda antes do processo de restauração era de quanto? Bom, galera, então a primeira coisa que eu acho bacana a gente fazer para poder explicar a questão e entender, né, o caminho da resolução é escrever a equação que representa essa reação química, né? Então a FUVEST deu aqui, né, o nome do composto que está presente lá naquela camada, que é o óxido de cobre 2. Então esse 2 aqui indica a carga aqui do cobre, né, que seria o cobre 2+, o oxigênio, já que é óxido, vai ser 2-. Ao cruzar isso, a gente vai chegar a Cu2O2, que a gente simplifica para CuO. Então a gente vai ter, ó, o óxido de cobre, naturalmente no estado sólido, né? E aí vai passar o gás hidrogênio, né, que é o H2 no estado gasoso. E aí a questão disse, né, que foi formado vapor de água, então a gente vai ter H2O, vapor aqui nesse caso, e a gente vai ter justamente a redução, ó, reduzir é receber elétrons, completa do cátion metálico, então eu vou voltar a ter somente o cobre, tá? Então, nesse processo aqui eu tô tendo a redução. Então, o cobre está reduzindo enquanto o hidrogênio está oxidando. Bom, então tá a equação aqui, ela já está balanceada, e o que é muito importante que você que está acompanhando o vídeo entenda é, eu tô fazendo uma análise da massa antes e depois do processo. Então, essa massa que está sendo levada em consideração aqui, então entenda que é a massa dos sólidos antes e dos sólidos depois, ou seja, estado gasoso a gente não está levando em consideração aqui não, tá? Então, o que está sendo aqui verificado é a massa da moeda antes e depois. Antes tinha a camada de óxido de cobre 2 e depois não, né? Depois desse processo. Então, o que eu vou fazer aqui para vocês entenderem a estratégia de resolução? Eu vou fazer uma diferença dessas massas para verificar exatamente o valor que foi perdido. Então, antes eu tinha quanto? Ó, antes eu tinha 0,795 gramas, que era a moeda toda. Entenda que é a massa da moeda toda, não é a massa apenas da camada não, é de tudo, da moeda inteira. E depois eu tinha quanto? Depois eu tinha 0,779 gramas, tá? Então eu estou fazendo o antes e o depois para ver exatamente a massa perdida. Então eu vou escrever aqui, ó, perdido. Então se eu fizer essa continha aqui, eu vou chegar a 0,016 gramas. Então perceba, a balança marcou a moeda antes um valor e a moeda depois outro valor, e que indica que eu perdi essa massa aqui, beleza? Então a gente sabe que quem vai reagir nesse processo de tratamento lá da moeda é somente o óxido de cobre, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, ó, essa equação indica para mim que uma massa de óxido de cobre, quando reage, vai produzir uma massa de cobre apenas. Então, vamos lá. Qual é a massa molar disso daqui? Então é um cobre e um oxigênio, é só eu somar aqui, eu vou chegar a 79,5 gramas de óxido de cobre. Então, quando 79,5 gramas de óxido de cobre reagem, eu vou ter a produção de 63,5 gramas de cobre, e nessa transformação eu tenho uma determinada perda de massa, não é isso? Porque quando eu pego o óxido de cobre e transformo em cobre, eu vou ter uma perda de massa, tá? Ah, Marcelo, mas e os gases? Galera, eu não estou nem levando em consideração os gases, muito embora estão aqui na equação, mas eu nem estou levando em consideração porque a questão trata da pesagem da moeda antes e depois. O gás ali não está sendo levado em consideração. Então, nesse processo aqui, eu tenho, ó, 16 gramas perdidos. Então, observe que nesse meu comparativo, eu coloco a massa de óxido de cobre, a massa de cobre e quanto que eu perdi de massa. Lembra que a gente calculou aqui anteriormente a massa perdida? Então, a gente vai ter aqui o que, ó, que colocar o que eu perdi visando o que? Rastrear a massa de cobre? Não, isso daqui não me é interessante. Então, o que me é interessante é a massa de óxido de cobre. Por quê? Porque a questão quer saber o que? A porcentagem em massa do óxido de cobre presente na moeda antes do processo de restauração.
restauração. Então eu vou descobrir qual é a massa de óxido de cobre que eu tinha antes do processo. Então, com base no que eu perdi, e aí eu só preciso tomar cuidado, que é tipo assim, quando eu tô mostrando para vocês a resolução, eu tô vendo que essa setinha tá embaixo da água. Galera, não tem nada a ver com a água aqui essa setinha, tá? É só apontando o raciocínio, beleza? Tô comentando isso antes que fique a dúvida. Então vamos lá, vamos fazer aqui a nossa regrinha de 3, ó. Gramas perdidos com gramas perdidas a gente cancela. Então a gente vai ter, ó, 79,5 gramas de óxido de cobre, multiplica 0,016 e divide tudo por 16, tá? Essa continha aqui vai dar 0,0795 gramas de óxido de cobre. Então, entenda o que eu tô falando para você é o seguinte, olha, eu descobri exatamente a massa de óxido de cobre que estava presente lá na camada. Então, essa é a massa de óxido de cobre que reagiu. Então, essa daqui era a camada de óxido de cobre que eu tinha na moeda. Então, a questão pede o quê? A porcentagem em massa daquele óxido de cobre que eu acabei de calcular presente na moeda antes do processo de restauração. Então, antes do processo de restauração, a minha moeda estava com a massa de 0,795 gramas, ó. Então, 0,795 gramas corresponde a 100% lá da moeda, lá no início. Como a gente acabou de calcular aqui, dentro dos 0,795 gramas, 0,795 gramas era somente de óxido de cobre, então qual seria a porcentagem? Então, 0,0795 vezes 100, gramas com gramas a gente cortou, né? Então 100% divide por 0,795. Galera, fazendo esse cálculo a gente vai chegar a 10%, tá? Então, galera, a gente teria aqui a alternativa D como correta, tá? Na minha avaliação, tá? E é uma avaliação muito humilde. Eu considero que essa questão de número 9, que aparentemente, né, olhando a resolução, é muito tranquila, mas na minha avaliação, essa daqui foi a questão mais difícil da prova aí desse ano de 2013 da FUVEST, tá? Por que eu considero que é a mais difícil? Porque você poderia seguir outros caminhos que poderiam bater outras alternativas. Então, eu acho que no contexto de prova, talvez seria um pouco difícil para o candidato visualizar efetivamente o caminho a ser seguido. Eu mesmo fiquei aqui uns 2 ou 3 minutos pensando em como resolver essa questão aqui, né? Geralmente, estequiometria a gente bate o olho rapidamente, sabe o que vai fazer, mas eu, né, talvez você que está acompanhando o vídeo não, mas eu fiquei um pouquinho aqui pensando na estratégia, qual o caminho a ser seguido para poder resolver aqui, tentando entender exatamente como ia fazer, tá? Então, eu imagino que muitos candidatos talvez passaram pela mesma coisa, e aí eu considero como a mais difícil aí dessa prova aí de 2013.